Bem, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Nós vamos para mais uma aula dando continuidade às nossas aulas em vídeo. Né? Então, na aula passada nós falamos da divisão das figuras musicais ou da união das figuras musicais. Né? Elas podem se dividir ou elas podem se unir. Né? Então, um exemplo que nós demos, uma semibreve, ela pode ser dividida em duas mínimas, tá? Ou ela pode ser dividida, a mesma semibreve, em 4 semínimas, tá? Foi isso que nós estávamos vendo, tá? Ou se eu pensando na mínima, partindo da mínima, quem não teve a oportunidade, veja o vídeo anterior, que é bastante importante a gente ver acompanhando pelo vídeo anterior. Ou uma mínima, eu posso dividir ela em duas semínimas. Tá? Qual o número da mínima? Número 2. Qual o número da semínima? Número 4. Então essa é a divisão. Ou eu posso fazer o inverso. Tenho duas semínimas. Quero juntar numa única figura. Duas semínimas formam uma mínima. Então, duas figuras de número 4 formam uma figura de número 2. E assim sucessivamente. Tá? Então, nós vamos trabalhar agora, começar a trabalhar a questão dos compassos. Mas antes de entrarmos no compasso, né? Voltando, recordando, quem não viu o primeiro vídeo, assista ao primeiro vídeo. Por quê? Nós vimos o seguinte, né? O ritmo é a divisão ordenada do tempo. Tá? Então eu pego a linha do tempo e vou dividindo em partes exatamente iguais. Cada uma dessas partes, nós vimos no vídeo 1, que era uma pulsação, uma batida. Em seguida, nós transformamos essas batidas em elipse. Então cada traço desse verticalizado, nós transformamos numa elipse. É isso? Então a gente, ao invés da gente fazer, começamos vertical, tá, 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 tudo igualzinho, acompanhado do metrônomo ou do relógio, nós passamos a fazer em seguida uma elipse. Tá, 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 tá. E aí nós vemos o seguinte, que o tamanho da elipse tem que ser igual. Então nós utilizamos uma folha de sulfite, o tamanho de uma folha de sulfite, para pegar essa pulsação e fazer exatamente igual o relógio, né? As mesmas batidas do relógio. Agora nós vamos observar o seguinte: essas elipses, eu posso usar qualquer figura que vai para representar uma elipse. Então, por exemplo, se eu quero dizer que aqui uma elipse dessa vai ser a figura de número 4. A figura de número 4, nós sabemos que ela é a semínima. Então, ao invés de eu ter que escrever a elipse, eu coloco a semínima. Então, aqui eu tenho uma semínima, duas semínimas, 3 semínimas. Vamos colocar uma quarta semínima aqui. Tá? Então, quando eu vejo a semínima aqui, eu já vou estar ligando ela à elipse. Né? Então eu olhei a semínima aqui, então cada semínima vai representar uma elipse. Né? Cada elipse será representada por uma semínima. Então, tá, 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 tá. Né? Então, por exemplo, se eu tiver 5 semínimas, nesse caso é que eu estou indicando que qualquer figura pode ser substituída aqui, tá? Nesse caso eu estou dizendo que uma semínima é igual a uma elipse. Então aqui eu vou fazer 5 elipses. Tá, 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 tá. Se eu quiser usar, ao invés de semínima, eu quiser usar a mínima, eu posso? Posso. Tá? Posso usar
mínimas ao invés. Então, agora, cada elipse será uma mínima. Então, aqui eu vou ter 5. Posso colocar quantas eu quiser. Tá bom assim? Então, eu posso usar a colcheia, cada elipse ser uma colcheia? Posso também. Então, a colcheia vai ser uma batida. Tá? Vai ser uma elipse. Posso usar, não tem problema algum. Perfeito? Agora vamos entender o seguinte. Se eu utilizei colcheias, estou utilizando colcheias, uma elipse inteira é uma colcheia, tá? Se eu quiser colocar aqui, quando eu somo duas colcheias, eu obtenho o quê? Uma mínima. Então, uma mínima vai corresponder a quê? A duas elipses. E como que eu vou realizar isso? Aqui eu faço uma batida, uma elipse para cada figura. Tá, 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 tá. Agora, aqui essa figura vale duas elipses. Então, como que eu faço? Tá inteira, eu não divido mais. Tá, tá. Porque aqui eu estou dividindo por cada uma das figuras. Essa figura sozinha, ela vale duas elipses. Então, eu vou fazer duas elipses com um som contínuo. Tá. Ok? Perfeito? E aqui? Aqui eu tenho mais duas colcheias. Mais duas colcheias vai me gerar outra semínima. E essa outra semínima vai valer, ó, é a somatória dessas outras duas colcheias. Então, como que eu realizo isso? Da seguinte forma, ó. Tá, tá. Perceberam? Duas elipses, eu não faço tá, é direto, tá. E aí vou fazer a outra, tá. Observaram isso? E se eu quiser juntar numa única figura? Duas semínimas corresponde a uma mínima. A mínima vai valer as 4 elipses. Ela vale as 4 elipses. Como que eu executo? Tá. Observaram? Tá. Se for semínima, tá, tá. E se for colcheia, tá, 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 tá. Tá, aí eu quero utilizar, não quero mais utilizar colcheia, quero representar cada elipse através de uma semínima. Tá? Então, como que eu vou fazer? Cada elipse é uma semínima. Então, onde está a semínima, eu vou fazer tá, 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 tá. Fiz uma elipse para cada semínima. Juntando duas semínimas, eu obtenho uma mínima. A mínima vai valer essas duas elipses. Então, ela vale as duas elipses. Juntei aqui, vou ter outra mínima, que vai valer as outras duas elipses. Como fica isso daqui? Da mesma forma que o anterior. Tá, tá. Executei as 4 elipses. E se eu juntar duas mínimas, uma mínima mais uma mínima é igual a uma semibreve. Nesse caso, a semibreve vai corresponder às 4 elipses. Observaram? Tá. Então aqui. Tá, 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 tá. Tá, tá. E aqui? Tá. Fiz as 4 elipses representadas pela semibreve. Por que que isso é importante, né? E aí, qual o número da semibreve? Número 1. Qual o número da mínima? Número 2. Qual o número da semínima? Número 4.
Então, eu posso usar a representação com qualquer uma das figuras. Ah, eu quero usar aqui, ao invés agora de utilizar semínimas, posso transformar cada batida utilizando representada por uma semibreve? Posso, sem problemas algum. Posso utilizar sim. Cada semibreve vai representar uma elipse. Tá, 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 tá. Perceberam? Então temos que gravar isso. Por quê? Porque agora, observe que aqui eu faço quantas eu quiser, né? Com a mesma distância, com a mesma divisão de tempo. Tá? Aí eu posso fazer isso inúmeras vezes, né? Mas o que é importante? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso agrupar as elipses, né? Então eu posso agrupar de que forma? Posso agrupar as elipses de 4 em 4 elipses. Eu posso, se eu quiser, agrupar as elipses de 3 em 3. Eu posso agrupar de 2 em 2. Posso agrupar de 5 em 5, de 7 em 7. Mas as mais comuns, as mais trabalhadas, é de 4 em 4, de 3 em 3 ou de 2 em 2. Raramente pode acontecer de eu ver agrupamento de 7 em 7, pode acontecer de ver de 5 em 5, pode, né? Mas aqui eu estou agrupando de 4 em 4, de 3 em 3 ou de 2 em 2, que são as mais comuns. E essas barrinhas aqui, ó, que serviu para cercá-las, né? Para agrupá-las, elas se chamam barra de compasso. Então agora eu tenho um compasso, né? Compasso, eu tenho 4 elipses dentro desse compasso. Então as barras de compasso me delimitam 4 movimentos. Né? Agora nós vamos começar a chamar cada elipse de tempo. Então aqui nós temos o primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo e o quarto tempo. Então esse aqui nós temos um compasso com 4 tempos. Esse aqui nós temos um compasso com 1, 2, 3 tempos. Esse aqui nós temos compasso com 2 tempos. Então nós chamamos esse compasso que tem 4 tempos de quaternário, né? Então eu vou ter um número que vai indicar ele. Vou colocar quantos tempos tem dentro dele? 4. Está aqui, ó, 4 tempos. E esse? 3 tempos. Indiquei aqui. E esse? 2 tempos. Esse número vai me indicar o tempo, não é o número da figura, tá bom? É a quantidade de tempos que eu tenho no compasso. Esse eu tenho 4 tempos, então eu uso o número 4. Eu sempre vou ter um número superior e um número inferior. O número superior é sempre a quantidade de tempos que tem no compasso. Quantidade de elipses que eu tenho dentro desse compasso. Tenho 4 elipses, tenho 4 tempos, está aqui, ó. Esse aqui, 3, eu tenho 3 elipses, tenho 3 tempos. E esse, 2, tenho 2 tempos dentro desse compasso, tá? Se eu quiser utilizar as figuras, né? Ao invés, aqui eu quiser utilizar, para indicar cada elipse, uma semínima, por exemplo, então aqui, como nós vimos quase agora, uma semínima, 2 semínimas, 3 semínimas, 4 semínimas. Então, se nós sabemos que é 4 tempos, a semínima vai valer 1 tempo. Tá? E onde que eu coloco essa indicação? No número inferior. Então, eu tenho 4 tempos nesse compasso, e cada tempo vai ser a semínima. Qual, né? Então, cada tempo vai ser a semínima. Então, eu posso ter essa situação. Ou,
ao invés de eu desenhar a semínima, lembra que eu falei que era importantíssimo guardar o número da figura? Qual é o número da figura da semínima? Ela também não é número 4, então eu vou ter 4 por 4, 4 tempos, e a figura que vale um tempo nesse compasso é a semínima. Nesse segundo caso, vamos supor que eu não quero usar a semínima, que eu quero usar a mínima. Então, cada elipse aqui vai ser uma mínima. Tá? Então eu tenho quantos tempos aqui? 3 tempos, ó, 3 elipses. Tá? Então está aqui, 3. Mas qual é a figura que eu estou utilizando? Eu estou utilizando a mínima. Qual é o número da mínima? Número 2. Então eu tenho 3 por 2. E aqui? Eu quero utilizar a colcheia. Posso? Posso. Cada colcheia aqui vai ser uma elipse. Tenho 2 elipses, 2 tempos. Vou ter 2 colcheias. Aqui tenho 3 tempos, mas qual é a figura? Cada elipse está representada por quem? Pela mínima. A mínima vale um tempo, segundo tempo, terceiro tempo. E aqui? Aqui é a colcheia que vale. Tá? Então, a figura de tempo aqui é a colcheia. Qual é o número da colcheia? Número 8. Então eu tenho um compasso 2 por 8. Compasso com 2 tempos, e a figura que vale um tempo é a colcheia. Isso tem que estar muito claro, né? Por isso a importância de saber. Eu poderia ter um compasso 3 por 3? Não, não posso ter um compasso 3 por 3. Por que eu não posso ter um compasso 3 por 3? Porque eu não tenho nenhuma figura que é representada pelo número 3. Eu tenho 3 tempos. É possível ter um compasso com 3 tempos? É possível, ele é um ternário. Mas eu tenho alguma figura que tem o número 3? Não tenho nenhuma figura que tem o número 3. Poderia ter um compasso 3 por 5? Número de cima, possível, 3 tempos. E o número de baixo, tem alguma figura que tem o número 5? Não, não tem. Então eu não posso ter esse compasso, né? Posso ter com o número 1, né? Posso ter um compasso 2 por 1? Posso. Né? Compasso 2 por 1 é possível? É possível. Quem eu vou ter? Quem é a figura que é representada pelo número 1? A semibreve. Então aqui a semibreve ela equivale a uma elipse. Equivale a um tempo. Então ela vale um tempo, a semibreve nesse compasso. Né? Agora vamos ver uma outra coisa interessante. Aqui nesse compasso, eu disse que o nosso compasso era 2 por 8. Né? Ou seja, a figura que vale um tempo nesse compasso, vale uma elipse, é quem? A minha colcheia. Né? Sempre a figura que vai valer um tempo nesse compasso, nós chamamos ela de unidade de tempo. Então, unidade de tempo é a figura que vale um tempo dentro do compasso. O compasso ele é sempre compreendido entre 2 barras. Então eu posso ter o compasso com 4 tempos, com 3 tempos, com 2 tempos. Né? Posso ter com 5, 7, mas os mais utilizados são esses. Né? E a figura que vale um tempo nesse compasso é chamada de unidade de tempo. Né? É a figura que vale um tempo. Agora vamos observar o seguinte. Se eu juntar essas duas colcheias formam o quê? Forma uma semínima. Então a semínima sozinha vai equivaler às 2 elipses. A semínima sozinha me preenche o compasso. Uma única figura preenche o compasso. E o compasso vai mudar? Não, continua 2 por 8. Indicando que a colcheia vale um tempo. Só que ao invés de eu escrever 2 colcheias, uma única semínima já substitui as 2 colcheias. Preenche todo o compasso. Logo, essa semínima, tá? Vou fazer um pouco mais em cima. Tá? A semínima passa a se chamar, né? Então sozinha ela vai preencher o compasso. Ela passa a se chamar unidade de tempo. É a figura que vale um tempo no compasso, e a figura que sozinha preenche o compasso
é a unidade de compasso. Tá? Então, a unidade de compasso é a figura que sozinha preenche o compasso. Vamos observar aqui, ó, tá? Juntando, se eu quisesse preencher esse compasso com duas figuras, tá? Ou deixar uma figura, 3 figuras, juntando duas semínimas, eu obtenho uma mínima. Então eu poderia utilizar duas mínimas, ou poderia utilizar uma mínima e duas semínimas, ou aí eu quero usar uma figura só. Junto as duas semínimas agora, que eu obtenho? A semibreve. Então, nesse caso, a semibreve me vale 4 tempos. Por quê? Porque a semínima vale um tempo. Uma semibreve vale 4 semínimas. Agora, vamos supor que ao invés de semínima, nesse compasso aqui, eu estivesse utilizando colcheia. Tá? Estivesse utilizando colcheia. Então, 4 por 8. Tá? Então, a colcheia é a unidade de tempo. Ela vale um tempo. Duas colcheias formam uma semínima. Então, a semínima, se a colcheia vale um tempo, cada semínima vai valer 2 tempos. E a mínima vai valer quanto? Os 4 tempos do compasso. Ela é chamada de unidade de compasso. Vamos ver outro exemplo? Né? Para acabar com aquele mito de que a semibreve vale 4 tempos, né? Ao invés aqui de eu utilizar aqui as colcheias, eu posso utilizar a semibreve? Posso, com compasso 4 por 1. É possível? Sim. 4 tempos tem esse compasso. Qual é a figura que tem o número 1? A semibreve. Então, cada semibreve vale um tempo aqui, ó. Observamos que a semibreve vale um tempo, né? Então a semibreve, caiu aquele conceito, a semibreve vale 4 tempos? Não. Nesse compasso ela vale um tempo. Vamos mudar aqui a fórmula de compasso? 4 por 2. Ok, eu tenho 4 tempos e a figura que vale um tempo nesse compasso, qual é a figura que tem o número 2? A mínima, né? Então eu vou ter 4 mínimas nesse compasso. Uma mínima mais uma mínima formam uma semibreve. Se a mínima vale um tempo, duas mínimas, que vale a semibreve, né? A semibreve equivale a duas mínimas, a semibreve vai valer 2 tempos nesse compasso. Então, eu vou ter a semibreve valendo 2 tempos. Se eu fosse fazer aqui a linguagem rítmica, que é aquela pulsação que a gente aprendeu com as elipses, né? Se eu fosse aqui, fazer aqui embaixo, olhando as mínimas, como que eu ia fazer? Tá, 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 tá. Fiz as 4 mínimas. E se eu fosse fazer em semibreve? Tá, tá. Observaram que cada semibreve eu estou fazendo 2 elipses, porque elas valem 2 tempos. Tá, tá. E se fosse em mínima? Tá, 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 tá. E se eu estivesse usando semínima? Tá? Quando eu vou executar utilizando semínima, né? Então, a figura, continua os 4 tempos do compasso, só que a figura que vai valer um tempo agora é quem? É a semínima. Qual é o número da semínima? Número 4. Tá? Então eu preciso de 4 semínimas. Ela vale um tempo nesse compasso. Tá? Então, como que ficaria? Tá, 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 tá. Cada elipse dessa é uma semínima. Se eu juntar 2 semínimas, eu vou obter o quê? 2 mínimas. Então a mínima aqui equivale a essas 2 elipses. A outra mínima mais 2 elipses. E como ficaria? Então fazendo em semínimas. Tá, 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 tá. E se fosse mínima? Tá, tá. E aí se eu juntar as 2 mínimas, quem que eu obtenho? Uma semibreve. E essa semibreve
vai valer as 4 elipses. Então, como que eu executo? Tá, tá, utilizando as mínimas. Tá, 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 tá. Utilizando utilizei as semínimas, utilizando as mínimas. Tá, tá. E se eu quisesse utilizar uma mínima e 2 semínimas, posso? Posso, tá? Essas duas aqui eu vou representar com a mínima e essas eu vou representar com a semínima. Como fica? Tá, tá, tá. Perceberam? Estou fazendo 4 elipses, ó. 1, 2, 3, 4. Né? Fazendo em semínima. Tá, 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 tá. Se eu for fazer utilizando uma mínima e 2 semínimas. Tá, tá, tá. Perceberam? Isso é que nós vamos trabalhar a questão de compasso. Esses números sobrepostos, né, o superior e o inferior, nós chamamos de fórmula de compasso. Então aqui nós temos uma fórmula de compasso. Aqui é a fórmula de compasso. E esse compasso ele pode ter 4 tempos. Ele é um compasso quaternário. Ele pode ter 3 tempos. Ele é um compasso ternário. Ele pode ter 2 tempos. Ele é um compasso binário. Tá? Embaixo, o número que vai embaixo é o número da figura que vale 1 tempo no compasso. Posso ter um compasso 4 por 7? Não, não posso. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma figura que é representada pelo número 7. Ok? Então aqui, né, nós temos a figura que vale 1 tempo, é o número dela que vai ser aqui. Eu poderia escrever esse compasso assim, ó. Tá? 4 e embaixo a semínima. Seria a mesma coisa. Outro jeito de eu representar o compasso quaternário. Eu uso um C. O que significa isso? Quaternário é do espanhol, de origem espanhola. Né? E o binário? Se o C vale 4, né? O binário eu posso escrever ele como C e divido ele em 2. Ó. C cortado é o binário. Ele também é binário. Né? E no caso o ternário. E agora o ternário? Era utilizado foi muito utilizado na Idade Média. Né? Que ele era um círculo. Então até hoje, se vocês olharem em algumas músicas, vocês podem encontrar um C de quaternário ou um C cortado de binário. E esse compasso, o círculo inteiro, ele era chamado de compasso perfeito. Né? Era o único que era utilizado para as músicas, da igreja. Né? Um compasso chamado compasso perfeito. Por que compasso perfeito? Os outros são imperfeitos, está faltando partes. Né? Por causa disso, ó. A igreja dizia que ele representava a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele era utilizado, era proibido utilizar compasso binário ou compasso quaternário para compor músicas da igreja. Para as músicas da igreja, né, era só utilizado o compasso ternário, e ele era um círculo, né, era chamado de compasso perfeito, né? Então, se a gente olhar um triângulo com os 3 lados iguais, tá bom? Espero que tenham gostado. Próximo vídeo eu volto falando sobre as outras barras, além da barra de compasso tem outras barras, e a gente começa também a falar sobre o nome das notas musicais. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode escrever no vídeo que eu respondo.